Eu sentava com as minhas netinhas no chão, na hora de levantar tinha maior dificuldade. Então, era no quadril, né? Na parte da virilha e quadril. Na hora de levantar, eu tinha muita dor. Fiquei 20 dias com elas, né? Agora nas férias. Hoje foi o dia que elas não vieram. Assim, brincamos até no chão. Então, eu estou me sentindo super bem. Eu tomava meloxicam, fibromialgia, e hoje em dia eu consigo ficar sem tomar. Bom, acho que faz uns 4, 5 meses que eu não tomo remédio nenhum mais com fibromialgia. Eu conseguia, antes das aulas, eu conseguia ficar de 3 a 4 dias só, no máximo eu conseguia ficar sem. Aí eu fui tirando, tomava um dia sim, um dia não. Hoje já faz 4, 5 meses que eu não tomo nada. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. E na live de hoje eu vou trazer para conversar comigo, para fazer uma entrevista comigo, uma aluna do Método Pilates Online. Hoje eu vou conversar com a minha aluna Cleusa. E me conta um pouquinho, recapitula para mim um pouquinho da sua história, Cleusa. Como que você me conheceu? O que que você buscava quando você procurou as aulas? Conta para mim. Eu te conheci assim acho que pelo Store, né? Que eu comecei a ver umas lives suas. E aí eu me interessei porque eu estava com fibromialgia e tendinite, né? Tendinite no quadril. E várias dores de cabeça, né? Aí eu te procurei por isso. Aí eu vi as lives, me interessei e me inscrevi no curso. Tá, me fala uma coisa. Você já tinha tentado fazer algum... O que que mais estava te incomodando dentre essas coisas que você me falou? A dor no quadril, a fibromialgia, a dor de cabeça? O que que tava? Era o quadril. Quadril porque eu não conseguia andar 2, 3 quarteirões. Você sentia muita dor no quadril na hora de andar? Na hora de andar. Tá. Andar, por exemplo, se eu sentava com as minhas netinhas no chão, na hora de levantar, tinha maior dificuldade. E como que tá agora? Ah, então. Fiquei 20 dias com elas, né? Agora nas férias. Hoje foi o dia que elas não vieram. Assim, brincamos até no chão. Então, eu estou me sentindo super bem. Que ótimo, que ótimo. E aí você, quando você ficava no chão assim, qual que era o seu incômodo? Então, era no quadril, né? Na parte da virilha e quadril. Na hora de levantar, eu tinha muita dor. Ah, entendi. Na hora de levantar. Tá. De levantar. Entendi. E você já tinha tentado fazer alguma coisa antes do MPO para tentar tratar sua dor? Não, só fisioterapia. E aí, que resultados que você teve? Como que era antes, quando você fazia físio? Ah, só resolvia nos dias que estava fazendo. Parava, voltava tudo. Você chegou a fazer muitas sessões? Acho que eu fiz umas 20, 25. E você chegava a tomar algum medicamento para dor? O Ah, que que eu você tomava, tomava? eu tomava meloxicam. Meloxicam? Aí é um anti-inflamatório, acho que é meloxicam, né? Que é um anti-inflamatório. Tá. E você tomou durante muito tempo? Como que era a sua rotina com remédio? Eu tomei um bom tempo e eu tomava também a fibromialgia, né? Porque eu tinha fibromialgia. E hoje em dia eu consigo ficar sem tomar. Bom, acho que faz uns 4, 5 meses que eu não tomo remédio nenhum mais com fibromialgia. Você não tá E esse da... tomando, não tá tomando Não, remédio para fibromialgia? eu conseguia, antes das aulas, eu conseguia ficar de 3 a 4 dias só. No máximo eu conseguia ficar sem. Aí eu fui tirando, tomava um dia sim, um dia não. Hoje já faz 4, 5 meses que eu não tomo nada de fibromialgia. Caramba, e quem que cortou esses remédios? Você por conta ou foi médico que falou para não Eu, tomar mais? eu por conta. Porque Você por... eu parei de sentir dor, eu nem voltei mais ao médico. Por causa dessa pandemia, né? Eu não voltei mais ao médico. Porque como minhas dores sumiu, eu falei, eu nem voltei. Eu precisava Nossa, voltar. Normalmente volta, ela pede um exame de sangue só. Aí, se você reclama das dores, fala que é fibromialgia, que não tem o que fazer. entendi. E você tinha esse diagnóstico de fibromialgia há quanto tempo? Já fazia uns 4 anos.
E você sentia dor em algum lugar mais específico ou não? Doía tudo? Como que era a sua dor? Doía tudo. Eu lembro que a minha filha brincava, ela falava, mãe, você tem que procurar saber o que você tem, porque eu não podia fazer assim, de colocar a mão já sentia dor. Olha só, que ótimo, que ótimo. E Cleusa, quando você me conheceu, né, nas redes sociais, você começou a me acompanhar por muito tempo antes de adquirir mesmo o método ou não? Foi rápido? Foi rápido. Eu te acompanhei a primeira vez que eu te vi que eu participei das aulas, né? Daquelas gratuitas que você dá, eu já entrei. E o que que te fez decidir dar um voto de confiança e entrar no MPO? Ah, eu gostei do jeito que você explicava, do jeito que você me passou uma confiança, porque você explicava assim, do jeito da gente fazer, do jeito da gente corrigir, né, os exercícios. Então eu falei, não, é esse que eu vou fazer. E tendo fibromialgia, sentindo dor no pescoço, sentindo dor no quadril, você tinha medo de fazer exercício online? Não, não tive medo, não tive esse medo. Tá. E você teve alguma dificuldade por ser online, assim? Encontrou alguma dificuldade? Ou era uma coisa que você já estava habituada a fazer? Você já tinha feito curso online antes, alguma coisa lá? Nunca tinha feito, foi a primeira vez. Que legal. Assim, eu tive dificuldade, sim, ainda eu tenho alguma coisa na hora de entrar, de procurar o que eu quero fazer, entendeu? Porque eu segui, assim, várias aulas, eu fiz certinho, mas agora, de repente, eu quero repetir um outro exercício novamente, então aí eu tenho um pouco de dificuldade na hora de encontrar, mas, do contrário, não. E você acha difícil a plataforma de aula? Você acha difícil de fazer online ou você acha que é tranquilo? Não, é tranquilo, Tá, legal. super tranquilo. E qual você acha que é o seu grande resultado, assim? O que que mais mudou? O que que mais fez diferença na tua vida as aulas do MPO? O que elas mais te ajudaram? Ah, minhas dores, né, sumiu, então para mim foi uma coisa assim muito gratificante. Minha dor de cabeça, você vê minha dor de cabeça, eu tinha dor de cabeça todo dia, né? Ultimamente eu tenho, mas agora é devido à enxaqueca, mas eu tenho bem menos do que eu tinha. Tá. Tinha, por exemplo, você estava com dor no quadril fazia muito tempo? Fazia de 4 a 5 anos que eu estava com dor no quadril. De 4 a 5 anos. E você já chegou a pensar, por exemplo, que, poxa, você já sentia dor há tanto tempo, já era uma dor crônica. Você pensou em algum momento que aquela dor não ia passar, ou que você ia ter que conviver com aquela dor mesmo e que ia ser desse jeito e não ia melhorar? Então, eu tinha, na época eu fazia um alongamento 2 vezes por semana. E a própria fisioterapeuta falou para mim que desde que a gente tem um problema no quadril, a gente tem que aprender a conviver com ele, porque não tem mais cura. E aí eu fiquei assim preocupada, porque o médico que eu estava fazendo, o ortopedista, ele já tinha até marcado para mim fazer infiltração. E eu não queria fazer infiltração, porque eu fiz uma vez infiltração no cotovelo e assim, eu senti muita dor, eu fiquei 3 dias com muita dor. Então eu não queria fazer infiltração. E eu decidi, aí depois quando eu te conheci, eu falei, não, agora eu tenho que partir para essas aulas para ver se eu consigo ficar sem essas dores. E consegui. Que bom que você não acreditou nessa fisioterapeuta que te falou isso. Meu Deus. Porque eu fiquei assim, eu já fazia 2 anos, eu fiquei um ano afastada, porque o ortopedista falou, não, você não vai fazer tipo de exercício nenhum. Fiquei nesse ano, fiquei fazendo fisioterapia, tomando remédio, aí eu voltei para o alongamento, né? Mas aí quando ela me falou isso, eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. Nossa, até te desanima, né? Você fala, nossa, o que que eu tô fazendo aqui então, né? Então, porque Nossa. tinha certo exercício que no alongamento, quando eu estava com ele inflamado, eu sei que eu não poderia fazer, né? Porque eu fazia lá, quando eu chegava em casa, a dor era pior. É, a gente não pode fazer qualquer coisa, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa achando que a gente tá fazendo certo e a gente tá só abrindo ali, cutucando a ferida.
É verdade. E quanto à fibromialgia, que é uma patologia que ela é crônica, quando você foi diagnosticada com a fibromialgia, você achou que você ia ter que ficar com fibromialgia também? Você achou que ia ficar com Aí dor? eu Porque você tinha dor no corpo inteiro. tinha dor no corpo. Eu achei, porque tudo que a gente ouvia falar, falava que não, fibromialgia é uma coisa que não tem cura, que você tem que aprender a conviver. E como eu sentia muita dor e eu não conseguia ficar sem o remédio, eu falava, gente, eu vou ter que viver com esse remédio pro resto da vida. Aí, quando eu comecei a fazer os exercícios, que eu descobri que as dores estavam melhorando, fiquei super feliz. Sim, porque hoje a gente tem várias pesquisas que mostram que a fibromialgia, a gente consegue combater ela através de exercício, né? Quem tem dor crônica, no geral, é, a melhor alternativa que a gente tem, né, comprovado pela ciência mesmo, são exercícios, ajuda tanto o corpo. É claro que depende muito do tipo de exercício, né? Uma pessoa que tem dor, a gente não pode ser nada forçado, nada que exija demais. Mas exercícios que são terapêuticos são super benéficos. Tem tanta gente que vive bem, tem o diagnóstico de fibromialgia, mas não tem dor. Uma coisa que eu queria, que eu vi nas tuas lives, que tem também reversão, é tanto a osteoporose como a osteopenia, né? Sim, quando a gente a gente trabalha com 3 pilares lá dentro do MPO. Existem alguns exercícios que eu não indico para quem tem osteoporose, né? Eu explico lá dentro das aulas. Mas quando a gente trabalha o fortalecimento do nosso corpo, restaura o nosso equilíbrio, e quando a gente faz os exercícios que a gente aprende a estabilizar a coluna, estabilizar o quadril e tudo mais, a gente consegue ter excelentes resultados. Tem pessoas que têm osteoporose e reduzem para osteopenia, tem pessoas que têm osteopenia e que não tem mais nada, né? Tem o osso normal. Claro que depende da dedicação, né, da pessoa ir fazer, né, os exercícios, praticar direitinho, mas se ela conseguir ter uma rotina sempre com alimentação, né, às vezes precisa de alguma suplementação, se é algum caso mais severo de uma osteoporose, por exemplo, mas se ela tem uma vida superativa, faz os exercícios, colabora muito para que ela consiga reverter. Que legal, nossa, muito bom saber de todos os seus resultados, Cleusa. Fico muito feliz mesmo que em pouco tempo, né? Você sabe, você consegue se lembrar em quanto tempo que você já começou a ver, a perceber o alívio das suas dores, percebeu que essas dores não estavam mais acontecendo? Ai, acho que com uns 2 meses. 2 meses, sensacional, sensacional. O que é 2 meses para quem estava 4, 5 anos com dor, né? Eu Nossa, tinha dia que, no começo, eu falava assim, eu tenho que fazer, mas a dor era tanta que eu começava a fazer e eu falava, não, mas eu não posso parar, eu tenho que continuar e eu não posso parar. E você vê que com 2 meses eu consegui reverter muito bem minhas dores. sim, isso é ótimo. Às vezes acontece isso, né? Às vezes a pessoa, por não estar acostumada mesmo, né? O corpo não está acostumado a fazer aqueles movimentos. No começo pode sentir um pouquinho, um pouco de dor, né? Mas é uma dor diferente. A dor que a gente É, sente da articulação, ela é diferente da dor do trabalho da musculatura. Tem pessoas que sentem, que são mais sensíveis na musculatura, então sentem mais, e tem pessoas que não. Eu, mesmo fazendo bastante, toda vez que eu faço, isso é desde criança, toda vez que eu faço, eu sinto dor na musculatura, mas isso é meu. Tem pessoas que são assim. Aí tem gente que é por ficar muito tempo parada, né? Por não estar estimulando o corpo daquela maneira, começam a sentir uma dorzinha, mas é importante que ainda assim continue, porque tem gente que desanima, né? Começa e fala, nossa, mas eu tô sentindo muita dor, então tô fazendo errado. E tem que saber pontuar ali, diferenciar a dor, da dor boa, da dor do exercício, que ela não é obrigatória, mas ela pode acontecer, e a dor ruim, né? Que é a dor de você estar passando os limites do teu corpo, de você estar exigindo demais da sua articulação, de estar fazendo na força, né? Que às vezes tem gente que quer melhorar e faz forçado, né? Fala, mesmo que não consegue, vai tentando fazer com força.
Uma coisa que eu aprendi com você também, não é repetir, por exemplo, 20, 30 vezes, né, o exercício. Você faz um pouco, né, depois aí você volta no outro dia ou mais tarde faz mais umas repetições. Exatamente. A gente não pode usar de todo o nosso potencial ali, né? Fazer até o corpo sentir demais, porque a gente consegue fazer um tanto com uma qualidade. Depois desse tanto, a gente vai começando a entrar naquelas compensações. Aí outros músculos vão tendo que entrar, você vai forçando outras partes que não precisam trabalhar naquele momento. Por isso que a gente tem que fazer um pouco só. E mesmo que esse pouco no começo pareça ser muito pouco. Eu recebo mensagem de aluna falando: ah, mas eu consigo fazer 3, 4, mas não tem problema. Imagina, para quem não está fazendo, fazer pouquinho dá muita diferença, ainda assim, e aos pouquinhos você vai aumentando e vai fazendo o tanto de repetição adequada, né? É porque a gente tem muito essa mentalidade também de academia, né? De série, ah, tem que fazer 3 de 15. É verdade. Só que a gente É não na- consegue fazer 3 de 15 com qualidade. Você pode fazer as primeiras, depois as outras já não é mais. Exatamente. Depois começa a fazer tudo torto, né? Aí depois dói a articulação, que daí você fala, nossa, mas não posso fazer porque eu tô com dor. Não, é porque você fez demais. Eu falo para as alunas também essa questão, né? Por isso que a gente libera aula semanalmente, porque já aconteceu da gente liberar várias aulas ao mesmo tempo. Por exemplo, no começo, sei lá, a pessoa já recebe mensagem de pessoa falando assim que fez 4 aulas no mesmo dia, porque ela queria melhorar muito rápido. Então ela achou que quanto mais aula ela fizesse, mais ela ia melhorar. E não é isso, né? É a frequência. Então, eu percebo assim, que se eu for lá nas minhas aulas estão tá bem atrasadas, porque eu não faço, por exemplo, da semana toda. Só que aí, o que acontece? Tem dia, depende do local que eu estou com dor, eu vou e faço aquela novamente aquela que eu já fiz, entendeu? Aquela repetida. Não sei se isso pode. Pode, mas olha só, agora você já aprendeu a identificar também os exercícios que te ajudam. Então, depois que você tem esse conhecimento, você sabe que aquele exercício para dor nas costas te ajuda muito, você já pega, já volta lá naquele exercício e já faz aquele, né? É, Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas pode. Todas as vezes as que vocês já fizeram, vocês podem repetir sim. O que só não pode, e nem tem como acontecer isso, só se a pessoa estiver bem atrasada, é, por exemplo, ela querer começar lá na aula 25 se ela não fez nem a 1. Isso não pode, mas isso não tem como acontecer porque ela precisa primeiro fazer as primeiras, depois vão sendo liberadas as outras. A não ser que ela entre lá meses depois na plataforma e não siga o cronograma, né? verdade. Porque elas estão lá sempre dá mais fácil do que a gente tem condição de fazer primeiro, para preparar o nosso corpo para depois, né? Porque senão. Então, Pode falar. tem umas que eu percebo no rolamento, eu consigo, mas eu não consigo certinho do jeito que você faz. Então, aí eu Mas tô tentando. é prática. Rolamento é assim, ó. Se a gente pegar as entrevistas aqui para ver o que as alunas falaram, arrisco dizer que 80% tem o problema com o rolamento. É o mais difícil para todo mundo, para mim, inclusive. Tá? Embora possa não parecer, se deixa de fazer, o rolamento não fica bom. A gente tem que ficar treinando, porque é uma coisa que a gente vai perdendo. Quando a gente é criança, a gente fica fazendo, né? Vários desses movimentos. Depois que a gente cresce, a gente fica com a coluna sempre dura, né? Você senta com a coluna o mais ereta possível. Você fica em pé, você fica com a coluna o mais ereta possível. Então, falta de mobilidade mesmo. Mas isso a gente vai ganhando com o tempo. Tem que insistir, sempre, claro, sem forçar, né? Sem exigir demais, mas dentro do seu possível ali, você vai fazendo aos pouquinhos que a mobilidade ela também vai melhorando.
Poucos ela volta. Aos poucos a gente recupera, né? Porque mobilidade a gente já tinha, que a gente perdeu. É verdade. Não é? Quando a gente é criança é tão mais fácil. Bom, você tem... Quantos netos você tem? Eu tenho 3 netas. 3 netas? Então, 3. veja a facilidade das netas brincando no chão, rolando para lá e para cá, né? É. Não, não tem jeito da gente querer acompanhar, mas é que nem você falou, porque vai parando, né? Exatamente, exatamente. Mas você vai ver, Cleusa, daqui a pouco, ó, tá fazendo igual elas já. É só você ir treinando, é só ir insistindo, ir praticando, que a mobilidade ela vai voltando. Se Deus quiser. Cleusa, muito obrigada por ter conversado aqui comigo, por ter tirado um pouquinho do seu tempo para contar para mim a sua experiência com as aulas. Isso para a gente é muito importante. E essa foi, então, a entrevista com a minha aluna Cleusa. Eu espero muito que você se inspire na história dela e espero muito também que daqui a um tempo você esteja aqui comigo, contando para mim a sua transformação através da eliminação de dores, sendo aluna do MPO.